recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. E eu sou o Vilto Reis e hoje eu estou aqui com ela, Cecília Garcia Marcon, que sabe de todas as esquisitices dos escritores e gosta especialmente das do Joyce. Se tem uma coisa que se tem alguma pessoa que eu amo no planeta Terra, essa pessoa é James Joyce. Com ele eu não tenho tanto problema. Agora, com os seguidores que ele deixou, se um dia a gente se encontrar no Afterlife, ele vai ter que explicar. Eu sou a Cecília Garcia Marcon e eu tô aqui porque, já diria Caetano, de perto ninguém é normal, mas os escritores conseguem assustar qualquer ser humano. Tem outra pessoa aqui, né, filho? Eu achei que era só a gente. Eu acho que você tinha que apresentá-lo, né? Eu acho que eu tô aqui com uma pessoa que coloca tubarão na piscina, né? Aí vai falar que os outros tá estranho, que quer dizer. Eu queria dizer que estou sendo caluniado. Eu achei engraçado que depois de uns podcasts que passei de gracinha pro cara esquecido pela Cecília, mas de boa, eu sou o Jefferson, eu tô aqui só pela zoeira. E, enfim, eu também odeio o Joyce. Eu não odeio o Joyce, quero deixar isso bem claro. Eu só odeio o fandom. E nesses recadinhos do 30 Minutos, pessoal, temos o retorno de uma votação de tema lá no grupo. Nosso grupo do Facebook, a Lista Negra do Paul Rabbit, que você pode entrar lá. Teremos uma enquete, não política, mas com 3 opções de temas para o episódio de 30 Minutos. Sendo elas aquela nossa dobradinha de livro e filme, podendo ser O Silêncio dos Inocentes, As Virgens Suicidas e Desejo de Reparação. Se você quer um episódio com desses temas, você tem a chance de ir lá e votar. Lembrando sempre, pessoal, 30 minutos, as votações de tema, os sorteios e o conteúdo exclusivo que a gente disponibiliza para quem assina. Nos últimos 2 meses, a gente soltou ali 3 conteúdos exclusivos para quem assina ter esse incentivo de não deixar a peteca cair. Tudo isso bem como 30 minutos é só possibilitado graças à ajuda que vocês nos dão assinando no PicPay ou lá no Padrim. É sério, gente, sem a assinatura de vocês, sem a ajuda de vocês, nossos apoiadores, o projeto não existiria e não estaria completando 5 anos agora em 2018. É importante reiterar isso e também avisar que o 30 Minutos agora está no Spotify. Se você quer escutar por lá, achar mais fácil do que os outros aplicativos, é só procurar 30 Minutos ou literatura no Spotify. A gente tende a ser um dos primeiros podcasts elencados ali. O conteúdo do Spotify é só a partir do episódio 250, porque nós agora, eu estou comprando trilhas para que a gente possa usar trilhas sem royalties, então garantindo que o 30 Minutos possa continuar aí sendo disponibilizado nessas plataformas sem ter problemas futuros de direitos autorais. Para quem está se perguntando também pelos episódios antigos do 30 Minutos, episódios anteriores ao 30 Minutos 100, eu estou lentamente cadastrando esses episódios, que dá bastante trabalho, mas eu acredito que tudo isso vai valer a pena, afinal de contas tem muita gente interessada. Então assim que eu tiver mais um bloco de episódios cadastrados, eu já venho aqui e aviso vocês que episódios já estão no ar para vocês poderem escutar. É isso então, pessoal, vamos pro programa de hoje. Na verdade, esse daria um bom cast. Quais são os piores fandoms de escritores do universo? O do Joyce, de verdade, ele tá flertando com a galera fã de Crepúsculo. Sério, tem muita semelhança entre um fã de Joyce e um fã de Crepúsculo. Sabe o que eu acho que dá um outro ótimo cast? A gente pediu pra galera mandar hábitos estranhos de leitura. E essa ideia só me veio graças a um evento que eu e a Cecília fomos. E tinha gente dizendo que acendia vela antes de ler um certo escritor. Acender vela? É. Que isso? É sessão espírita? E a Cecília tava no palco, né, tio? Eu tava no palco, mediando, tava com 2 convidados incríveis que estavam falando
maravilhas, os projetos maravilhosos que eles têm com o Guimarães Rosa. Tava lá num estado de êxtase, do tipo, gente, não acredito que eu tô tendo a honra de mediar uma mesa em homenagem a Guimarães Rosa num evento. Como que minha vida veio acontecer isso? Eu tava num momento ótimo. Aí acontece a seguinte coisa. Porque a gente tava num momento, todo mundo, tipo, falando da grandeza que é alguns projetos conseguirem levar o Guimarães Rosa, que é tão louvado e valorizado, de volta pra população das veredas, né? De volta pro sertão. E aí, eis que teve uma fala do tipo, porque outro dia... Ai, meu Deus, já pensou se ela ouve? Ai, meu Deus, e agora? Pô, foda-se. Porque outro dia eu cheguei em casa e tava sem luz, e aí eu acendi uma vela pra ler o Guimarães Rosa, e desde então, eu nunca mais li Guimarães Rosa sem acender uma vela. Por favor. O pessoal apaga as luzes em casa e acende uma vela pra ler Guimarães Rosa. E outra, chega em casa, tá sem luz, e você acende a vela para ler o Guimarães Rosa. Naquele dia. E aí o Vilto me olhou com uma puta cara de desdém, só que da plateia. E eu tendo que fazer a plena do palco. Olha, nunca nada foi tão difícil na minha vida. Eu acho que merecia um cast, hein? Hábitos estranhos dos nossos ouvintes aí, né? Eu acho que isso ia bombar. Tudo bem que agora, quando o sarro, a gente podou boa parte do que a galera ia falar. Que nada. Eu acho que a galera gosta de entrar na roda. Mas então tá, vamos começar hoje falando sobre hábitos estranhos de escritores, né? O que esses caras fazem antes de jogarem no papel suas grandes ideias ou não? Ou suas grandes merdas que serão cultuadas eternamente. Mas eu queria começar acho que com o Jefferson aí, falando ou trazendo alguma curiosidade. Tá, eu vou falar de uma curiosidade meio óbvia, de um cara meio óbvio do podcast, pelo menos pra quem já ouviu o podcast até agora, que é o Murakami, e que eu acho engraçado que tem um livro dele que é sobre escrita, que eu esqueci o nome agora, é O Que Eu Falo Quando Falo de Correr, ou O Que Eu Falo Quando Falo de Escrever, que ele compara escrever que nem correr, e é engraçado como ele faz o paralelo de coisas muito nada a ver, entendeu? Tipo, ele diz que ele tem um cronograma de escrita meio que nem ele tem um cronograma de corrida, e você consegue imaginar uma pessoa pensando em algo tão estático que é escrever literalmente num caderno, num computador, sei lá, fazendo isso pensando que tá correndo, tipo, é muito estranho, é muito bizarro. Eu lembro quando eu li o livro, eu adorei o livro, mas ao mesmo tempo eu pensei, sérios problemas psicológicos, cara, sérios problemas. Tipo assim, acordar todo dia 4 horas da manhã e escrever 6 horas por dia. Não, isso é bizarro. Não, e uma outra coisa, assim, né, isso diz muito também de como uma pessoa vê, eu acho, como o resultado final da escrita tem que estar, sabe? No sentido de que, se você vê como uma corrida, então você vê isso com um determinado ritmo, né, sabe? Então se você vai fazer que tipo de corrida é, sabe? Você vai correr no bairro, você vai, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa ideia também de associar o ritmo da produção com o ritmo da corrida mesmo, assim, sabe? Acho que diz um pouco também de como ele vê o que é um bom texto literário, entendeu? Não, e tem a coisa também que isso explica porque os livros dele foram crescendo com o tempo, né? Tipo, ele fazia livros curtos, e aí se tu for colocar os livros do Murakami na ordem cronológica, literalmente, ele começou... Os primeiros livros, o cara tinha um bar, né? Trabalhava até de madrugada e tal, aquela vida, né? De dono de bar. Depois o cara se tornou maratonista, meu. Faz sentido, Jefferson. Boa teoria. Não, sem contar que explica porque ele fez um Q84 com 2.000 pares. O cara já correu uma maratona de 100 km, gente. 100 km. É real isso? É real isso. Gente, não, sério, eu só gosto de secretário e bebum. Vocês podem ver. Eu só gosto dos meus iguais. Tá bom, Cecília. Então fale de um dos seus iguais. Bom, eu vou falar do Truman Capote. Como nós sabemos, Truman Capote era uma figura bastante peculiar, pra dizer o mínimo, né? Pra usar um eufemismo da hora aqui, a gente pode dizer que ele era diferentinho. Ou escrito pra caralho se você não for uma pessoa delicada. Ele tinha diversas manias, mas uma das coisas que eu li na biografia dele, ele tinha várias. Então, por exemplo, o cinzeiro dele nunca podia ficar com mais de 2 bitucas de cigarro. As outras ele guardava no bolso. Que nojo. Eu sei. Ainda bem, ó, tá vendo? Você podia ser a pessoa que tem que lavar os casacos do Capote, mas você não é, ou seja, você venceu na sua vida. Ele tinha superstição com o número 13, então ele não ficava em quarto número 13, nem se a soma dos números desse 13. Então, tipo, quarto 94, entendeu? Não ficava, sabe? Ou 49, assim por diante. Enfim, vocês entendem o que eu quis dizer. E ele tinha uma questão com as últimas palavras das frases, assim. Então, ele chegou a ficar
meses pra finalizar o último parágrafo de um conto. Veja, o último parágrafo, porque ele ficava trocando as palavras, aí ele lia, aí ele andava pelo quarto lendo, aí ele deixava aquilo lá, aí ele saía, tomava um goró, porque já disse, né, dos meus. Aí ele voltava, aí mexia nas palavras de novo e assim por diante. Então ele era um cara extremamente obcecado com essa perfeição do acabamento das palavras, assim. E, bom, acho que tá bom já, né? Pra uma pessoa só, eu acho que é, como diria Luiz Carlos, nosso grande poeta, cheia de manias, toda dengosa, né? Tá, vai lá, Vilto, manda brasa. Quando eu comecei a ler alucinadamente Franz Kafka, eu imaginava que ele era um cara extremamente metódico, algo tipo Murakami, assim. Ele tinha um horário pra acordar, ele sentava, escrevia aquelas horas e cumpria todo dia uma meta diária. E pra minha surpresa, quando eu fui ler uma biografia dele, eu descobri que o cara, na verdade, era um cara que adorava procrastinar, assim. Ele chegava em casa do serviço dele às 3 horas da tarde, ele era funcionário público, em uma parte da vida dele, né? E aí ele falou que ele, tipo, eu deveria começar a escrever. Eu vou escrever. Eu preciso escrever hoje. E quando ele começava a escrever, era perto das 11 da noite. E aí, tipo, ele escrevia, tipo, 2, 3 horas, óbvio, no outro dia tinha que levantar cedo. E, tipo, ele tava muito exausto, assim. E aí ele entrando nessa rotina, escrevendo cada vez menos. E, tipo, era um círculo vicioso, assim, sabe? O Kafka sempre foi um homem moderno, né? Resumindo, o Kafka é o cara de que em 2018 poderia fazer qualquer coisa. Porque é isso, né, gente? Aí chega em casa, eu tenho que fazer isso, né? Eu vou protelando. Se ele tivesse Facebook, a gente não ia ter tido nada. Imagina só. Imagina se tivesse Tinder, né? Inclusive, é outro cast que a gente pode fazer. Escritores ligados em putaria. Basicamente todos, assim, entendeu? Basicamente todos os seres humanos, né? Mas ok. Tá, tem um que eu acho muito mentira, que eu li uma vez, que é do Stephen King, que ele diz que escreve 10 páginas por dia. Tem um livro que ele fala lá sobre a arte de escrever, qualquer coisa do tipo, que ele diz, eu sento todo dia e escrevo 10 páginas quando fazendo um livro. Não, cara, tu não faz isso. Eu não acredito nem fodendo, que ele diz que chega lá, senta de boa, não importa se é feriado, não sei o que, ele escreve 10 páginas por dia. Cara, não é possível nenhum ser humano escrever. Pode ser que ele faz isso hoje, né? Mas quando ele tava escrevendo lá o primeiro livro dele, que ele era professor também, tô vendo que ele fazia isso. Sorte, escrevi um parágrafo por semana. Com sorte. Uma semana boa. Se tivesse uma semana igual eu, que tô preparando a mostra cultural da escola, não escreve nem o próprio nome. Tá, se já que tu tá revoltada, manda outra aí, coisa bem bizarra. Tá, pera aí, antes de mandar a tua, quanto tu acha que é um tamanho de uma quantidade boa pra escrever por dia? Eu acho que se você seguir pela quantidade, você tá fazendo errado. É a minha opinião. Eu tenho que escrever um X por dia? Não, tem dia que você vai sentar e vai render, e tem dia que a coisa não vai acontecer, entendeu? Aí você vai ficar escrevendo um monte de merda pra você ter que revisar depois. Tinha que escrever por dia. Tipo, eu acho errado, e é por isso que eu não acredito que seja verdade. Porque eu acho que o processo criativo, ele não é tão controlável assim, sabe? A nossa mente, ela é muito suscetível a outras questões que estejam acontecendo. Enfim, acho que as coisas variam muito, a gente varia muito, não é tão estável. E aí eu acho que essas falas, por exemplo, elas dão uma ideia de estabilidade que não só eu acho que não existem, como elas não são referencial de sucesso. Se tiver uma pessoa que de fato consiga fazer isso, e enfim, tudo é possível, eu acho bem ruim que isso seja colocado como um referencial de sucesso ou qualidade, sabe? Eu não concordo com isso, assim. Tá, eu te perguntei porque tem um dos meus livros preferidos, são os Diários do Kerouac, e ele colocava que, tipo, no começo não sei se tu já leu, mas ele fala que, vou escrever 1000 palavras todo dia. E dava pra ver, obviamente, que ele escreveu muito mais nos diários do que, tipo, hoje escrevi 500 palavras, que merda. Aí ele começa a contar do dia dele, que ele foi beber, foi não sei o que, e tu tá lá umas 12 páginas dentro do diário dele e ele escreveu 500 palavras. Tipo, que é um bagulho engraçado ver que, tipo, esse tipo de relação de... E ele cada vez ficava mais bravo com ele mesmo nos diários, quanto menos ele escrevia. Isso que ele não tava nem escrevendo On The Road, ele tava escrevendo Cidade Grande, Cidade Pequena. Então, eu acho que esse tipo de coisa não faz bem pra ninguém. Por exemplo, eu já li que o Hemingway escrevia 500 palavras por dia. 500 palavras por dia não é muita coisa, é pouco até. Não é muita coisa, 500 palavras. Depende, se tu tivesse de ressaca que nem o Hemingway, eu acho que era bastante. Então, aí, o que eu acho é o seguinte, vários escritores, às vezes, têm uma questão maior com cuidado com a revisão do que com a produção. Então, eu já li, por exemplo, que o Hemingway também falava que a cada 91 páginas que ele produzia, uma prestava, as outras 90 ele jogava fora. Então, isso mostra um cuidado maior com a revisão do texto, assim. Era um pouco de exagero, assim, né? Mas tudo. Claro, óbvio, mas isso... Sério mesmo, vocês viram um exemplo de mansplaining
ao vivo agora e que o Field está tentando me explicar sarcasmo. Vamos todos xingar o Field, por favor. Não, é óbvio que é exagero. Eu não acho que ele jogava 90 páginas fora da produção dele, né? Eu não sou tão lesa assim. Mas eu acho que isso diz respeito de como ele via o que era uma produção de qualidade. Uma produção de qualidade é uma produção que você revisa, uma produção que você revisita, né? Mais do que uma produção em que você escreve loucamente sem parar e pronto. E aí eu acho que tá a diferença, por exemplo, de escritores como o Hemingway de um escritor como Stephen King, que tem livros de 2.000 páginas que você conseguiria cortar pelo menos metade com certeza, é só dar na mão do Vildo. Mas você acha que o Kerouac revisava muitas coisas que ele escrevia? São técnicas diferentes, cara. Mas aí eu acho que tem uma coisa de você não se vangloriar, entendeu? A minha questão é, eu faço tal coisa. Eu faço, tipo, sabe igual aquelas pessoas, tipo, você tá indo na academia e você fala, nossa, eu tô acabado, 50 abdominais hoje. Nossa, você fez 50? Nossa, eu faço 3 séries de 100. Tipo, foda-se, enfia no cu, entendeu? Sabe? Tipo, eu não consigo entender essa lógica, sabe? Tipo, como se tivesse uma forma possível de produção. E eu acho que a grande diferença desses outros escritores que eu citei é o fato de que eles falavam da produção era uma coisa deles com eles. Então você não vê um manual de recomendação. Não sei. Pode ser só implicação também. Posso falar outra? Vai, Jefferson, vai. Tá, eu achei esse de um cara vivo. Não, ele já morreu, desculpa. Eu achei que ele tava vivo, porque é o Philip Roth. Um beijo, Leila Lopes. Não, mas agora eu entendi várias coisas sobre o físico do Philip Roth, porque, segundo ele escrevia em pé e ele gostava de pensar cada página. Ele dizia que caminhava mais ou menos um quilômetro por cada página que ele escrevia. Então, se tu pensar que ele escreveu o livro pra caralho, ele precisava caminhar pra caralho, porque ele gostava de pensar, tipo, ele precisava caminhar pra caralho, porque ele gostava de pensar. Eu precisava botar essa técnica, velho, pra juntar um pouquinho aí os exercícios com a escrita aí um pouco e tal. Mas o Hemingway também escrevia em pé, cara. Imagina, depois de uma ressaca, assim, ficar em pé escrevendo. Em pé ou o que ele conseguisse, né? Se escorando, tá ligado? Se escorando, né? Em pé, porém recostado, né? Tá, mas olha só, pensa assim, 1 quilômetro por cada página escrita do Philip Roth, tipo, quer dizer que um livro de 300 páginas, ele andou o quê? 300 quilômetros pra escrever aquele livro pensando? Tão louco, né? Aí, da hora, tá vendo? Não, e tem outra coisa que ele dizia que ele não gostava de escrever em casa, então ele alugava, tipo, um estúdio, um escritório, um lugar só pra escrever, que ele gostava de separar as coisas. Como assim, cara? Tipo, eu mal consigo sair da cama, o cara acordava, levantava, tomava banho, ia pra outro lugar, só caminhava 1 quilômetro. É uma geração que não existe mais, velho. Tipo, esses escritores aí, o que a gente é hoje, a gente é todo um bando de Zé Cocô, velho. Não adianta. Esse é o momento que eu concordo com a Rogério do Engar pra dizer, você tá errado, cara. Eu tô dando a razão pra Cecília. Ó, vamos falar de James Joyce pra gente se empolgar no ódio aqui? Eu sou uma pessoa que é a favor do ódio, vocês sabem. Eu acho que é a força do ódio que nos leva pra frente. James Joyce. Gostava de escrever de bruço. Aquelas, né? Gente, eu só queria deixar claro que eu gosto do Joyce. Eu já disse, o que eu não gosto é do fandom, tá? Mas eu vou zoar o Joyce porque é a melhor maneira de atingir o fandom. Aí, se você ele escrevia de bruço, já ficava no jeito pra dormir, né? Bom também. Isso, sim. Já ficava no jeitão pra tipo, chega, vou dormir. Eu achei legal. E que ele escreveu Finnegan's Wake com giz de cera em papelão. Aí é o tipo de coisa que falta ter família pra chegar e falar, para, você tá sendo idiota. Por favor, para, sossega. O Joyce, acho que faltava essas pessoas na vida dele pra dar um toque. Falar, Joyce, não. Imagina agora você chegar, não sei se vocês já viram, mas Finnegan's Wake é um calhamaço. E aí, imagina, tudo isso escrito com giz de cera, papelão. Imagina como é que era a casa desse corno, desse desgrama. Isso é droga, vou dizer só uma coisa, isso é droga. Não tem outra coisa pra dizer. Imaginei ele chegando com um container na frente da editora. Olha o original aqui que eu escrevi. Um container cheio de papelão, tá ligado? Eu fiquei imaginando que desse dado que talvez não tenha sido todo o Finnegan's Wake, mas talvez do planejamento ou algumas coisas, mas mesmo assim, né? E aí, giz de cera, né, velho? Tipo, um negócio extremamente desconfortável pra escrever. Criancinha de 2 anos acha giz de cera da hora pra escrever. De resto, é assim que tá toca, né? Não, sem contar que ele não tinha filhos pequenos quando ele começou a escrever o Finnegan's Wake. Ou seja, tipo, ele foi de propósito. Ele foi de propósito, comprou uma caixa de giz, voltou pra casa e foi escrever. Às vezes ele ganhou alguma de Natal, gente. Ganhou um brinde da Mac Color, etiquetas adesivas, alguma coisa assim. Veio junto com o calendáriozinho da pizzaria, tá ligado? Que ele, às vezes foi isso que aconteceu. Aí ele tava sentado na escrivaninha, de bruços, em cima da cama,
balançando as pernas pro ar. De repente ele olhou pra aquela caixa de giz de cera. Tá vendo só, gente? Não tem condição, né? Eu já ia curtir e fazer uns lettering lá na casa dele. Tipo, catar uns giz de cera, meter na parede. Ia ser da hora, ficar bonito, viu, gente? Recomendo. Quem quiser me contratar, inclusive, manda um inbox, eu faço desenho nas paredes das pessoas. Olha o merchan da Cecília. A gente tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade, né? Essa citação não foi planejada do Joyce. Então, mas... falando em cores, deixa eu falar outra bizarra com cores, tá? Que é do Alexandre Dumas. Ele tinha uma peculiaridade, assim, no mínimo, pra dizer em relação às cores, né? Ele usava um tom de papel azul pra escrever ficção, mas pra poesia ele preferia papel amarelo. Não sei por que diachos. E uma vez ele ficou sem papel azul pra escrever lá o que ele tava escrevendo e escreveu num bloquinho creme. E ele acreditou que por causa disso é que a escrita dele não ficou boa. Olha, eu vou usar isso também quando eu achar que um texto meu ficar uma merda. Eu vou dizer, foi culpa da cor da página. Olha, eu lembrei de uma história minha do ensino médio. Eu tinha um professor de química muito estranho, que chamava Valdevino. Sim, Valdevino. O Valdevino era muito louco, cara. Ele era pancadão. E aí teve um dia só que ele sabia, tipo, várias fórmulas de várias coisas de cabeça. Ele era uma coisa impressionante, assim. E aí teve um dia que ele não tava bem. Tipo, ele tinha errado já, tipo, 2, 3 vezes o número do carbono, sabe? Mano, você tá dando aula de química orgânica há pelo menos 2000 anos. Como que você esquece umas coisas dessas, sabe? Ele tava errando umas coisas muito bobas, assim. E aí teve uma hora, assim, na turma, que a pessoa falou, professor, você tá bem hoje? Tá acontecendo? Gente, é esse meu sapato. Quando eu uso esse meu sapato, as coisas não dão certo pra mim. Porque tava falando meio sério, a gente não sabia se podia rir e tal. Aí a gente, porventura, todo mundo precisando de nota em química, né? Achou melhor rir depois, a hora que saiu da sala. A gente, por segurança, achou melhor não rir na cara dele. Mas eu acho que é mais ou menos esse nível. Tipo, gente, isso aqui ficou uma bosta porque, nem tinha papel azul, né? Porém, a questão de dividir por cores, tipo, esse escreve papel azul, esse escreve papel creme, eu sinto informar que eu me identifico, porque eu sou uma pessoa que gosta de dividir as coisas por cores, tamanhos, arquivos, pastas. Eu sou dessas. Então, uma doença, gente. É uma doença, tem tratamento, mas quem disse que eu quero a cura? E aí, Jefferson, tu só escreve também em páginas roxas, púrpura, fúcsia. Não, eu nem sei o que é fúcsia pra começar, mas tudo bem. A hora que você descobrir, você nunca mais vai abandonar essa cor. Isso é droga, vou dizer que isso é droga. Mas tem umas que eu acho legal, que é o do Balzac, cara. O Balzac achava que ele só escrevia bem quando ele tava muito endividado. Esse aí faz uma pessoa com quem eu tenho que concordar. Tipo, eu só trabalho bem do tipo, Ultimamente eu tenho botado a culpa de eu não conseguir escrever bem pelo fato de eu estar endividado, não o contrário. Segundo o Balzac, os últimos livros dele não eram muito bons, porque ele não estava tão endividado, mas ele estava endividado. E 2, porque ele podia dormir 8 horas por dia ou 7 horas. Então, assim, ele não podia escrever bem, porque segundo a teoria dele pra escrever um bom livro, pra escrever o Pai Gorril durma 4 horas, tome 16 xícaras de café durante o dia. Isso explica porque ele morreu antes dos 50. E tem uma dívida 15 vezes maior que teus ganhos anuais. 15 vezes maior que teus ganhos. Aí eu fico pensando assim, pô, reza a lenda que as dívidas dele, quando ele morreu, eram só umas 2 vezes os ganhos anuais dele. E ele era o Balzac, gente. E ele vendia livro pra caralho. Então eu imagino que esse filho da puta devia quando escreveu o Pai Gorril, né? É o que já dizia Tato do Fala Mansa, né? Se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar, não é isso? É exatamente, é Balzac. Mas, cara, como é que tu gasta 15 vezes o que tu ganha? Não no mês, mas num ano. Eu não sei como fazer isso. Nem uma casa eu acho que dá isso, entendeu? Saber como eu sei. Eu não faço porque, né, enfim, juros abusivos. Porque eu não quero escrever tão bem quanto o Balzac, só por isso. Gostaria, mas eu sou uma pessoa que fica... Eu não gosto de ter dívida, sabe? Eu me sinto mal. Eu sou uma comunista de merda mesmo. Eu vejo lá, tipo, às vezes entra saldo devedor no banco e eu fico... Ai, meu Deus. Tipo, eu fico me cobrando disso. Estavam falando por aí que o Itaú era um banco comunista. Banco comunista. Que isso? Então, coisas que se ouvem na política dessa época. Mas ok. Isso é assunto pra outro cast. Né? Depois eu que sou drogado, né? Tipo, banco comunista. É isso mesmo, gente. Banco comunista. É isso aí. Deixa eu falar um outro hábito estranho, então, de um escritor vivo, porém, não sei. É Dan Brown.
Dan Brown acredita que a melhor cura pro bloqueio criativo é ficar de ponta cabeça. Ele diz que essa terapia ajuda ele a relaxar e se concentrar na escrita. E ele também gosta de deixar uma ampulheta... Isso é droga. Não, para. Não, isso é droga. Tô vendo de cabeça pra baixo pra ficar doidão. A única coisa que eu sei que as pessoas fazem é por causa disso, né? Ele também gosta de deixar uma ampulheta em cima da mesa e larga o trabalho a cada hora pra fazer alongamentos, flexões e outros exercícios físicos. Ou seja, ser escritor é um passo pra você ser viciado em exercício, se a gente olhar Murakami e Dan Brown, né? Nossa, eu não fui contagiado por isso. Não. É que você é da outra ala, você é da ala do Grêmio e do Goró, que a gente sabe. Você hoje é o pai de família, mas a gente tá ligado que não foi sempre assim. Olha só, não me queima, assim. Não me queima. Você quebrou uma garrafa de cerveja na minha casa e você quis beber da minha cachorra. Nossa. Quando eu contar uma mania muito fofa da Jane Austen, pode. Pra finalizar. A Jane Austen, ela encerrava os romances e as pessoas depois, isso gerou uma coisa horrível na nossa sociedade, que são as continuações e fanfics bizarras do universo da Jane Austen, né, dos personagens. A própria Jane Austen, quando era questionada sobre o futuro dos personagens, ela tinha tudo na cabeça dela, ela não escrevia, mas ela conseguia dar detalhes do que tinha acontecido na vida de cada um deles, nas conversas informais com as pessoas, sabe? Tipo, então ela escolhia um momento de parar a escrita, mas a narrativa se prolongaria muito mais na cabeça dela, porque ela conseguia dar seguimento a tudo isso com muitos detalhes e tudo mais. Então era uma coisa que as pessoas que estavam nas rodas com ela gostavam muito de perguntar e de compartilhar, porque acabavam quase que tendo ali uma continuação mesmo das histórias dela, em conversas bastante agradáveis. Então, gente, pra encerrar aí esse podcast, a gente vai falar de algumas manias nossas, ou não, né? Espero não ficar mais chocado do que algumas coisas que eu ouvi aqui, né? Mas tudo bem. E também vamos terminar aí com algumas perguntas típicas do nosso podcast. A minha mania bizarra, na verdade, é que eu primeiro aí eu escrevo tudo de forma bem desorganizada, e aí quando eu tenho alguma massa amorfa, tipo, a hora que eu consegui fazer um concreto ali, aí eu pego o que eu criei e tento estruturar, sabe? Eu já tentei várias vezes, inclusive o Vilto e o Gustavo, saudades Gustavo, pegavam muito meu pé quanto a isso, com a questão de planeja antes, organiza antes, cria antes, antes, e eu não consigo simplesmente fazer assim, então eu sou uma rebelde. Eu vou e aí eu escrevo lá o que eu acho que eu preciso escrever e depois eu olho e falo, bom, agora vamos organizar isso vem antes, isso vem depois e assim por diante. Então acho que a minha principal mania é fazer o processo ao contrário. Cara, eu peguei uma mania nos últimos tempos, depois que eu comprei o celular, que é escrever no ônibus. E normalmente naqueles piores momentos, tipo, faltam 3 paradas. Fudido! E pior assim, ó, é a mania do tipo, eu tô no ônibus, falta 2, 3 paradas pra descer. Tive uma ideia, eu começo a escrever isso no celular e, tipo, eu acho que eu desenvolvo muito esse bagulho do dedo de escrever por causa disso. E aí, como eu vejo, puta que pariu, eu tenho que descer. Aí eu vou jogando assim, jogando. Eu, puta que pariu, cara. E eu começo a ficar nervoso. E aí começa a sair umas palavras muito bizarras por causa do corretor. Aí, tipo, quando eu vou ler depois, que bosta é essa que eu escrevi? Puta que pariu. E daí, resumindo, deleta tudo e começa de novo em casa, no sofá, sentado. Não, cara, mas tem umas boas ideias que eu saio dali, cara. É sério mesmo, mas é muito bizarro. Porque, tipo, eu normalmente, assim, tipo, esse domingo, antes da gente gravar, eu fui na minha mãe. Leva 1 hora pra chegar lá na puta que pariu da Zona Norte de Porto Alegre. Faltava 3 paradas, que daí mais ou menos uns 500 metros. Pai, eu tive uma ideia. Não, vai se fuder, cara. Senão eu vou antes dar uma volta do caralho depois e eu não tô a fim de caminhar. Mas é mais ou menos assim que vem as ideias, entendeu? Vou escrever aqui um bom momento. E o senhor, Milton Reis? Eu tenho uma que, por exemplo, digamos que eu fosse escrever de manhã alguma coisa. Eu tinha que pegar e ler alguma coisa de ficção antes de começar a escrever. Senão parece que o meu cérebro não virou a chave, assim, eu vou escrever alguma coisa. Se eu não ler alguma coisa antes, sei lá, era tipo como se eu fosse correr sem ter comido alguma coisa, assim, sem ter me alimentado. Parece que eu tava fraco pra escrever. Não sei, é um negócio que eu não consigo explicar direito, mas é isso que acontece. Isso é maconha. Não tem outra coisa, isso é maconha. Precisa de um certo estímulo pra escrever, né, aqueles... Ai, Eduardo Jorge Feelings, hein?
Então tá, gente. Perguntas pro nosso público, então, pra encerrar. Nós estávamos falando sério quando dissemos que queremos saber as manias de vocês. Então a gente quer que nos comentários desse post, além de dizer muitos elogios, como vocês sempre fazem, e são bons, continuem, além de serem fofos, a gente quer que vocês compartilhem manias estranhas de vocês, como escritores e ou como leitores. Pra quem escreve, pode compartilhar as duas. Pra quem é leitor, né, pra quem não escreve, compartilhe só suas manias de leitor, por favor, porque nós utilizaremos tudo isso contra vocês em podcasts futuros. E aqui é assim mesmo, é na base da ameaça e do constrangimento que a gente trabalha. E se souber alguma outra mania estranha de escritor, deixa nos comentários que a gente não falou, porque é sempre legal saber uns bagulho estranho assim. Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso podcast hoje e até o nosso próximo programa. Valeu!